A gente deixou a nossa vida para trás. Ele deixou 15 anos de logística, eu deixei 30 anos de vendas. A gente tinha construído já várias coisas que a gente deixou para trás. A gente levou a Então, nossa vida em 6 malas. Você tem que estar com a cabeça aberta para isso. Bateu na porta. Vou dizer não, por quê? Tem que estar atento, né? Quando você vai para fora, você tem que estar atento, né? Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, nosso time aqui do... Olá, pessoal. Tudo bem? Um abraço pro Carlão, que hoje não está aqui presente, mas está aqui em energia, né? Abraço, Carlão. E hoje, dois convidados ilustres, Alex Amaral, jogou com a gente muito tempo aí no Fênix, ainda faz parte da família. É a esposa dele, Patrícia Cavalcante. O Alex e a Patrícia, eles fazem um trabalho com pintura em Londres, né? Tem também umas parcerias. A gente vai entrar aí nos pormenores, as diferenças, né? De como desenvolve o trabalho lá e aqui, as diferenças do empreendedorismo. Enfim, um bate-papo bem legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Vamos lá, hoje o bate-papo vai ser bacana, hein? Vai ser hoje bom. a gente vai trazer um pouco pra visão pro pessoal, né? Como que é lá fora e como que é aqui, né? Mas fica tranquilo, né, Edu? Vambora. Vai ser gostoso. E para começar, falar um pouquinho de vocês e como que surgiu essa oportunidade, como que vocês chegaram aí, né, a ir pro exterior, a desenvolver esses trabalhos, um pouquinho de vocês. As damas primeiro, né? Como ele é um cavaleiro, então eu vou começar. Eu sempre quis morar fora, foi sempre um desejo, que não era do Alex, mas depois que a gente se casou, acho que houve um amadurecimento desse desejo. Também começou a viajar, a visitar, e tudo começa a ficar, né, mais legal e tudo mais. Eu consegui tirar minha cidadania italiana ali nos 45 do segundo tempo do Brexit, porque o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia, mas a gente conseguiu entrar legalmente. Como eu tenho família lá fora, nunca foi uma possibilidade ir e ficar ilegal no país. Uhum. Então, eu precisei tirar a minha documentação pra gente ir. E também a gente tem uma filha, não queria essa, né, instabilidade para ela, queria ir direitinho. Então, fomos junto com a pandemia. Chegamos em janeiro de 2020, 3 meses depois a gente começou o lockdown na Europa, que foi extremamente severo. Só estava aberto supermercado e farmácia. A gente tinha permissão para sair uma vez por dia para ir no parque com as crianças e os adultos também, fazer um exercício para não ficar louco dentro de casa. Ainda bem eu tive o suporte da minha família, que foi fundamental, né? Mas a gente, in the other hand, a gente teve aí esse atraso na documentação, principalmente dele. Não estávamos ilegal, estávamos com permissão, mas o visto dele não saía, né? E aí, na pandemia, o que fazemos, o que não fazemos? O meu mercado, eu sempre trabalhei com moda, com vendas, foi extremamente atingido. As lojas eram as primeiras a ser fechadas, as últimas a serem abertas. Lojas fechando, grandes cadeias aí que todo mundo acompanhou, né? A gente falou, e aí? Ele tem um background da família dele, o irmão e o tio, com o trabalho de pintura. A gente sabe que lá fora a construção civil é algo que Sim. tem muita oportunidade, né? Sim. E aí ele tinha um amigo que trabalhava numa empresa de pedras, né? E lá tem muita restauração de igrejas e as casas... Fachada, né? Fachada, Bastante coisa, exatamente. Então, assim, deu essa oportunidade para ele e meio que ele começou aí... porque a gente precisava começar, a gente precisava produzir, a gente precisava ganhar dinheiro, a gente precisava morar na nossa própria, né, alugar um lugar pra gente, a gente precisava começar a andar, já que a gente ficou quase um ano trancado em casa e né... Sem ter oportunidade. Exatamente. Sem ter nem como buscar oportunidade. E a construção civil, como era aberto, eles abriram. Depois de... acho que uns 8 meses, a construção civil foi algo que foi liberado. Foi a primeira Foi trabalho a voltar. Mercado a voltar. Mas usando máscara,
Com na todo- obra, com toda todo- a É, segurança, toda a segurança, fazendo teste, Sim. etc, etc. Então, assim, isso também foi ali uma possibilidade de vamos começar a movimentar, a ganhar dinheiro pra gente ter, a gente ia alugar um lugar, um espaço pra gente, etc, etc. Então, foi aí que a gente olhou para esse negócio. E veio a minha expertise de vendas, e eu já falava a língua, de poder trabalhar, conversar e tratar com os clientes e ele entregar a parte operacional, né? Então, Parte mão de obra, começou aí o projeto Alex Painter né? UK, yes. Então, foi aí que a gente começou a olhar e o empreender também tinha um outro lado. A minha filha, a rotina de uma criança lá fora demanda muito, porque a gente não tem uma escola integral de 7 às 7, como tem aqui. Eu não tenho babá com a mesma facilidade. Tô falando de valores, né? Então, eu tinha que gerir muito a minha filha, mas eu também precisava produzir. Então, desta forma, eu tinha uma flexibilidade de horário que eu conseguia gerir a empresa, porque tô ali no computador, no telefone, no Instagram, etc, etc. E ajudá-lo também enquanto ela estava na escola, que é um horário bom, que é de 15 para as 9 até 3h15. Eu tinha esse horário ainda para trabalhar com ele efetivamente, porque eu virei uma boa pintora. Legal. Entendeu? Bacana. Então, assim, aí começou o projeto e aí a gente começou a andar. Acho que ela já falou quase tudo. O quê? É isso, claro que não. Tem a mão de obra. Não, pô. tem. Mas aí você começou a trabalhar com fachada, com essas coisas? Já foi Então, direto eu pra fui- pintura? Como que foi? Meu primeiro trabalho lá, eu fui para construção civil, né? Que foi essa companhia de Stone, que era uma empresa de pedras. Eu fui trabalhar numa parte uma parte rica de Londres, né? Só as casas muito grandes, e essa construção era uma casa muito grande. Então a gente fez todas as janelas de pedra. A porta, a gente demorou 4 meses para fazer uma porta. Uma porta. Uma porta com a janela. Era a porta central da casa, que dava pra rua. Que maravilha. É que nem eu contei Pé pro Dudu. direito gigante. E é o que eu falei pra ele. E a gente que é brasileiro, a gente é desenrolado, né? A gente faz tudo. E a gente ia começar 8 horas, os caras chegavam 8 horas, já tava tudo pronto. Eu já tinha feito a massa, já tinha deixado a luz preparada, todas as ferramentas. E é o que eu falei pra ele, a gente entrega pro universo, né? Porque eu não sabia falar inglês, aprendi indo trabalhar com os ingleses, porque se eu fosse trabalhar com os brasileiros, eu não ia falar aprender, inglês. Sim. Eu preciso ainda de um up ainda grande para entrar, para ajudar ela na administração, que é o próximo step nosso. É só gerir o trabalho. E lá na obra, o cara cresceu o olho, né? Porque, o cara tá aí, o cara faz, o cara acontece. Pontual, 8 horas, pontual, tudo pronto já, né? Tudo pronto. E terminamos essa obra, fiquei 8 meses lá. Hein? Os caras gostaram de mim. E sem tirar a ajuda que eles me deram. Que eu falei pro Dudu. A língua. O cara, eu não sabia como era martelo. Ele escrevia na parede. Ele me ensinou a sílaba forte e a sílaba fraca. Putz, que Até legal. como pronunciar. Sim, é porque Até você, como pronunciar. você aprender a falar inglês é uma coisa, agora o inglês técnico É, é outra outra coisa. Eu não sabia Muito o que era mais martelo, complicado. o que era colher de pedreiro, É muito massa. difícil. extensão, tudo isso. O elevador, que era aquele de corrente, que a gente subia as pedras todas nos elevadores. Nossa, os primeiros dias o sovacão escorria assim, porque você tinha que pensar, chegava em casa com dor de cabeça, porque era aquela... Muita o informação, inglês, Você coloca É. uma pressão muito grande. o trabalho era fácil, porque é um trabalho de seu dia a obra. dia, é. Então, eu fiquei 15 anos na logística, né? Trabalhando numa empresa têxtil aqui. Cheguei lá, fui trabalhar na obra. Só que pra gente que é brasileiro, que faz tudo, foi uma mão na roda. No tanto que a obra acabou, eu fui trabalhar com o dono da empresa. Fiquei com ele trabalhando, Caracas. Destacou, ele né? gostou. Putz, que bacana. Então, eu fazia tudo, ele só colocava pedra. Restaurava a igreja, a gente restaurou prédios, eles tinham... Era bem conhecida a empresa, era prédio do governo lá, a gente trocava as pedras que trincavam. E a gente foi trabalhar numa obra.
Foi aí onde surgiu a oportunidade de ter todo o conhecimento de material, de pintura, Ó, acabamento. sim. Então, eu fiz essa obra com ele em Notting Hill. Até falei para ele também uma parte nobre lá, onde mora só Casa de Milhões, né? E a gente fez toda a restauração da casa por fora, que a gente as trincas das casas a gente cruzava ferro para não parar de trincar, né? E na semana seguinte não tinha trabalho. E o cara da obra, o cara interno, o pintor, falou para mim: vem trabalhar um dia comigo. Aí eu fui trabalhar esse dia, ele falou: ó, você vai ficar comigo até o final da obra aqui. Aí eu agradeci meu patrão lá da obra, porque eu fiquei 9 meses lá e fiquei 6, 7 meses com ele. Tendo esse conhecimento de produto, tinta. Ela fala Eita, que o Jamie é o cara, o nome dele. O Jamie é um anjo, né? Até hoje, cara, eu não sou orgulhoso. Tem trabalho que não dá certo, que eu falo, mando mensagem pra ele. Não, usa um rolo maior que o acabamento vai ficar top. É um mentor. É. Sim, exatamente. Então, teve toda essa parte no começo aí que criou uma estrutura bem boa pra gente. É que eu acho Legal, que cara. quando a gente Que bacana. entrega mais do que é solicitado, o outro lado percebe e aí ele também devolve, né? Para mim é dando que se recebe. Como o Alex é uma pessoa que dá bastante no trabalho, se entrega, ele teve esse retorno da pessoa da pedra, que eu não sei, eu esqueci o nome dele, o que te ensinou a escrever, ele que escrevia lá o nome das ferramentas e tudo mais, ajudando ele com inglês, porque também deve ser difícil para ele trabalhar com uma pessoa, né? Pô, eu Sim, peço uma ferramenta, a pessoa não entende, me dá outra ferramenta. Exato, né? Exatamente. Complicado. Então, assim, ele foi muito... ele despendeu um tempo que ele, de repente, poderia não usar para ensinar. Pra isso. E o James, que viu que ele também tinha uma competência e que falou, não, vamos lá, entendeu? Então, aí existe agora uma amizade, uma troca. E é isso, às vezes dá errado e a gente também não se conforma que dá errado. Aí a gente vai buscar uma solução. Sim. Vídeo no YouTube, vamos lá, vamos procurar alguma coisa para fazer, né? Ele para melhorar, para, né, consertar aquilo ali que não está perfeito, porque a gente quer uma entrega de qualidade. E aí ele tem ainda essa ajuda, né? Vamos dizer assim, dessa Sim. pessoa, do James, que O trabalho era de Legal. segunda a sexta e de sábado e domingo a gente começou a tocar nossa empresa. Então foi o que eu te falei, a gente começou a vender o nosso serviço no condomínio. O condomínio onde a gente mora, lá na irmã dela, que a gente morou com a irmã, a gente saiu e aí essa segunda casa que a gente está é lá no condomínio. Então a gente mora do lado dos nossos clientes. Então a gente começou a vender esse trabalho para a vizinha, aí ela falou para outra vizinha e isso foi criando uma bola de clientes. E aí a gente conseguiu eu consegui largar a obra e a gente tocar o nosso negócio. Puta, que legal, cara. Bacana. Muito bacana, né, Edu? E a gente tava falando um pouquinho nos bastidores, né? Exatamente sobre esse ponto da proatividade, da questão do fazer um pouquinho a mais, do entregar um pouquinho a mais. Essa é a maior diferença que vocês veem, assim, no quesito comportamento profissional. Aí eu acho que eu vou falar de 2 pontos. No operacional, que eu divido, né? O operacional e o comercial. O operacional é ele, o comercial sou eu. No operacional é o over delivery, que é como chama lá, que é entregar mais do que o pedido. Organização e limpeza. E nesse nicho, as pessoas são muito desorganizadas. São muito sujas. Não é sujas, né? Não é isso. É, assim... Descuidadas, lixou. vamos Exatamente. dizer assim. Tem o Lixou. cuidado. Vai cair o pó, aquele pó fininho da lixa, que você tem que limpar. Sim. Então, assim, não vai. Vai dar uma varrida ali, não. E nem sou eu, viu? Ó, o chato é ele. O É um chato é ele. diferencial. É um diferencial. Então, a gente entrega a casa, a pessoa pode morar depois que a gente pintou, porque tá tão limpo, tá tão organizado, que... E óbvio, para pintar precisa limpar também, né? Eu acho que as pessoas têm essa noção. Então, eu não consigo pintar um rodapé se ele tá sujo. Então, a gente limpa primeiro para depois pintar. As portas também, enfim. E no meu lado, é um pouco da flexibilidade. Eu sempre
pergunto, ou dou uma solução, ou dou uma consultoria gratuita, que não é, né? Porque depois a gente, né, tá lá com o cliente indicando a gente para outros clientes, enfim. Então, eu sempre respondo muito rápido. Eu aprendi a falar com esse cliente, eu tive a preocupação de aprender a falar, que não é, de novo, só saber falar inglês, é você saber se comunicar, eles são muito polidos na forma de falar. Então, por mais que eu tenha... Reservados Exatamente, também, né? por mais que eu mande uma carinha no WhatsApp, é só para quem me dá essa abertura, quem não dá. Então, eu me preocupei com isso. E eu tenho esse retorno de, nossa, como você me respondeu rápido, nossa... E eu falei para você lá nos bastidores, né? Eu falo para o cliente, o seu problema é o meu problema. Então, não é só aquilo. Se ele tiver qualquer problema, mesmo depois que eu entreguei o trabalho, eu vou estar à disposição para tentar resolver este problema. Entendeu? Então, eu acho que hoje, por sermos pequenos ainda, são esses dois diferenciais. Ele ali no over-delivery, na organização, na limpeza, e eu nessa responder muito rápido, de estar sempre preocupada, né, com uma informação, com estar disponível para o cliente, né? É o diferencial, né, para você ir conseguindo outros clientes, né? Porque o boca a boca é muito forte, né? Muito. Você faz uma coisa aqui, se você... Esses valores que você tem, mais a qualidade do serviço, da entrega, da preocupação, faz com que o cliente tenha um outro olhar para você e aí indica para outro e vai indo, né? E deixa eu falar, 95% das indicações é trabalho garantido. Fechado. Trabalho fechado. Que legal, cara. Do A cliente gente entregar a chave na nossa mão, sair para trabalhar. E, A casa com tudo lá dentro. com tudo lá dentro. Confiança 100%. Confiança 100%. Cara, isso é muito bacana. Isso foi uma coisa assim que eu falei, eu deixo a chave. Eu falei, ai meu Deus do céu, como assim? Dá até um frio na barriga, Falei, né? Porque tá tudo aqui dentro. Exatamente, o que você vai... Não, eu deixo a chave pra você. Eu falei, Mas, ok. mas você acha que eles são um pouco desapegados ou é porque eles confiam mesmo? Tem um pouco de desapego, Com o entendeu? material, né? Enfim, óbvio que você vê, tem gente que tem cofre, sabe, assim, então também ali, né, não tá dando de bobeira, Sim, né? tem câmera, tem tem alarme. tem Sim. alarme, então assim, tem um pouco disso, mas também Tem tem uma um estrutura pouco, que proporciona essa... você entendeu? Esse ok, Eu tô ali, mas ele tá me vendo que eu não saí. Se eu sair, eu voltei com uma sacola que eu fui comprar alguma coisa no mercado para pra comer, entendeu? Alguma coisa Então, assim. legal. geralmente a gente já vai e já leva tudo, né? Existe toda uma cultura também, né? Sim, exatamente. Construída, Envolve cultura, Construída, né? Uma coisa que... E aí, falando em agora, né, que a gente já está um pouco mais consolidado, a gente teve um cliente que a gente fez recentemente o trabalho dele. A gente mandou uma cotação, foi uma indicação, a gente mandou a cotação para ele falou assim, ai, não, desculpa, mas tá caro. Se fosse um pouco antes, a gente falava, tá bom, vou rever, não sei o quê. Aí eu sempre pergunto para ele, você tem certeza que este é o valor justo? Porque uma outra coisa também que a gente preza muito é ser justo. Então, eu vou cobrar por aquilo que é justo. É justo. Uma casa que está acabada, que ele vai ter que, de novo, o pre-work, que a gente chama, que é o trabalho anterior à pintura, que ele vai ter que lixar, que ele vai ter que dar massa, é um custo. Pintou ali, tem um outro custo. Eu pergunto para ele, é esse o valor? É esse o valor. Mandei para ele. Olha, devido à certeza da qualidade de trabalho que a gente entrega, esse é o melhor preço que eu posso fazer para você, blá, 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 blá. Ele falou, ok, muito obrigada. Um mês depois ele contratou a gente. Não, um mês E detalhe, não, né? foi. Às vezes é até antes, Não, né? foi depois. Não, demorou, acho que 3 meses. Aí a gente revisou a cotação, porque a cotação... E teve o aumento, né? A gente teve um aumento em produto, De material. Então, essas material, coisas A de tudo. gente pôs 20% e mesmo assim ele fechou ele o trabalho. fechou o com a trabalho. gente. Depois, Depois a gente aumentou ainda mais 20% a cotação. Por causa de material. Porque Todo exatamente. mês muda alguma exatamente. coisa, normal. Não, a gente teve um impacto grande com a saída do Brexit, né? A saída do Reino Unido da comunidade europeia. E a gente teve a guerra, né? Na Ucrânia. Aí gasolina alta, material que não chega. Então, a gente teve um impacto no custo de vida e nos materiais. Então, Sim. o nosso custo aumentou um pouco, querendo ou não querendo, porque acaba que tudo vai junto, né? Não que a gente tenha aumentado por causa disso, não é isso, mas
foi muito tempo, foi desde uns 3 meses depois. E a nossa cotação tá ali, é válida por 30 dias. Então, toda vez que passa esses 30 dias, pode ser que seja o mesmo custo, mas a gente sempre dá uma sim, revisada, sempre dá exato. uma olhada, Uhum. vê o que a gente colocou ou não, para aí a gente devolver para o cliente, ó, é esse mesmo preço ou Sim, tem teve algum algum reajuste. reajuste. Então, assim, a gente também é isso. A gente hoje está muito mais confiante em relação a dar preço e a qualidade que a gente entrega. Então, hoje a gente bate o pé e fala, não, é isso. Se eu puder mexer, óbvio, a gente vai mexer Sim. porque a gente quer trabalhar. Claro. Óbvio. Mas a O gente... interesse maior é meu. né? Exatamente, Com certeza. exatamente, entendeu? É trabalhar. Mas a gente já aconteceu isso e aí a gente viu que realmente a gente está no caminho certo, de novo, né? De verdade, em relação ao que a gente faz, o que a gente entrega, né? Então tá E justo dependendo ali, do né? cliente, que a gente cria a gente pede um feedback, um relacionamento, até mesmo brasileiro, né? Teve uma brasileira que largou a casa lá. Ela comprou uma casa, pra você ter noção. Depois que ela comprou a casa, foi feita a vistoria descobriu que tinha amianto em todos os tetos. Lá é proibido. E é né? proibido. Não sei se aqui também, mas enfim. Eles tiveram que arrancar Ainda não. todos os tetos da casa, todos, até onde desce a escada. Era aquele teto de gesso? Antigamente eles usavam É amianto tipo aquela telha. Sim. junto É. dessa base de drywall. Como era teto, eles usavam amianto, porque o amianto ajudava a não passar o calor, essas coisas, que é Sim. telhado, né? A maioria é telhado. Entendi. Teve que arrancar todos os tetos. Ela refez todos os tetos, contratou a gente. A gente entrou na casa dela, ela veio pro Brasil, 15 Foi. dias. É. Entrou eu, ela e a gente tem um ajudante lá, que é um senhor, que ajuda a gente na pintura. Um brasileiro também. Aí ela voltou. Nossa, casa, a gente teve, comecei a pintar a sala, o papel de parede começou a soltar, cara. E o preço tá fechado ali. E arranca papel de parede, dá massa e... A casa ficou... Vou fazer uma ressalva. A mulher é detalhista. Por que papel de parede? Porque lá, uma outra coisa que é um recurso que eles usam. Quando a parede está muito ruim, como o plaster, que eu não vou saber a tradução, o gesso. O gesso é muito mais caro. Existe um recurso que é um papel de parede, que é um papel de parede bem É o fininho. dryline. Que você aplica e você pinta aquele papel de parede. Então, você nunca vi. esconde as Ele A maqueia. função dele é Entendeu? tirar as Então, tem imperfeições. muita gente que faz isso para a venda da casa, porque óbvio que você quer um pouco mais. Porque a primeira coisa que a pessoa olha é ver se tem infiltração, Exato. como é que estão o estado das paredes, blá, 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 blá. Então, eles maqueiam um pouco para a venda. Ela já teve o super prejuízo do teto, porque aí ela teve que arcar, acho que foi 20 mil pounds só para trocar todo o teto, Nossa. entendeu? 20 mil pounds, não são reais, 20 mil pounds. E tem muito papel de parede, então a gente às vezes tem muito problema com esse tipo de papel de parede, porque é isso, você pintar em cima desse papel de parede, ele cai, ele descola, então É um trick, né? Você não sabe que ele tá ali. exatamente. É E aí, bem quando você complicado. tirou, você Não, viu a quando parede você... toda. Não, quando Não, você põe a Não, você não tinta, tira, você pinta por cima. a tinta molha a parede. Aí começa a Aí aparecer. tem parte que começa a soltar. Eu falo, Jesus, vamos que vamos. Depois eu volto ali, faço o reparo e vamos Às embora. vezes recorta só aquele pedacinho que caiu, põe massa, lixa de novo pra pintar de novo. E aí, com esse relacionamento, a gente consegue ter alguns tipos de feedback, né? Que nem com o inglês, a gente não consegue construir muito isso. Porque é mais o calor do momento, fez o trabalho, entregou, ele indica. Teve uma mulher super exigente. Nossa, sabe sujeirinha de tinta que eu passei a fita na escada? Sim. Ela fez eu ir lá com o estiletinho, arrancar. Eu falei, nossa, mulher muito exigente, né? Podia ter cobrado mais. Ela me indicou para, quase 7 pessoas que a gente fechou o trabalho. Essa brasileira, inclusive. Essa brasileira, ela não veio através dos grupos de brasileiros. Que Ela legal. veio dessa indicação. que os filhos estudam juntos e aí essa cliente indicou. Aí a gente e- pediu feedback para ela. Você consegue dar um feedback do nosso valor, né? Da nossa cotação? Sim, Ela do falou, serviço. vocês estão cobrando muito barato. Daí para frente que a gente começou a falar, não, a nossa cotação é essa. Que você começa também a criar uma identificação, você sabe
que o seu trabalho é bom, Ganhar mais confiança. mais também, confiança, né? e você fala, não, E é autoridade, isso. né? É, Exatamente. exato. autoridade. Você começar É do zero, num país diferente, Difícil com você língua dar um jeito diferente, muito alto. e você ter exatamente essa segurança, você tem muitos concorrentes, entendeu? De novo, a gente precisava começar para entender qual era o nosso diferencial e aí ir em cima desse diferencial. Tatear, né? Exatamente. Então a gente precisava saber Eu onde acho. fazer os primeiros trabalhos, entendeu? Começar trabalhos pequenos, grandes. E falando de wallpaper, que é papel de parede, eles também gostam muito de papel de parede. Para deixar mais warm, mais quente. Entendeu? Que legal. Então, eles têm muita aplicação. Aí, esse daí foi fazer curso online de wallpaper. Primeira vez que vamos fazer. Eu falei, meu Deus do de céu. colocar na casa inteira ou Não, só um ambiente? até tem gente que coloca na casa inteira, mas a gente nem pega Eu esse não tipo de fecho. trabalho. Eu fecho a pintura com uma parede. É porque você não Isso. sabe o que tem atrás desse papel de parede. Fora isso. Fora isso. Fora isso. Na hora Então- que tira aquele papel de parede, aquela parede tá de um jeito ou não, Surpresa. né? Surpresa. E o valor vai lá em cima, né? Que nem tinha uma cotação que a gente atendeu agora. Ela queria a sala inteira, pintar o teto de branco e a sala inteira papel de parede. E descer o stairs, que é a escadaria da casa, tudo papel de parede. Aí eu falei pra ela, o preço vai lá em cima, eu também, uma parede, eu faço, deixo filézão, sabe? Top. Agora, falei, o trabalho inteiro eu não vou pegar, mano. Porque eu não quero... vai me demandar muito tempo. É. Ela tem um horário flexível por causa da nossa filha, porque ela Sim, faz também toda a sim. parte administrativa e cotação que a gente tem. O senhor que me ajuda, ele só faz pintura, ele não faz o papel de parede. Então, eu falei, no momento, não. Pode ser que no futuro... Desfoca Sim, um faço. pouco, desfoca um Outros pouco. braços, Exatamente, tudo mais. desfoca Entendeu? um pouco. Com Aí a gente calma. prefere estar ali na pintura e cada vez mais ficar especialista Sim. nisso, entendeu? Do que ficar abrindo um pouco. De novo, o papel de parede já puxou muito trabalho. E aí, quando é pintura com wallpaper, a gente sempre faz. Mas às vezes os trabalhos só de wallpaper aí fica meio confuso, O wallpaper né? sendo um complemento da pintura. exatamente. Pra Tanto- gente é bacana. É. Tanto é que eu tinha no descritivo do Instagram, eu tirei, sabe assim? A gente faz ali mais no Vai boca a aprendendo, boca. vai, exato. Porque e essa moça foi uma indicação de um papel de parede que chama rapport, né? Quando você junta o papel de parede, ele tem que dar um match ali direitinho no desenho. Exato. E era um papel de Nossa parede que Senhora. uma outra pessoa já não Que quis beleza. fazer, E, tipo, exatamente. eu não sei nem cobrar papel de parede. Porque é por hora, né? Que os caras, eles cobram lá. Quem trabalha lá cobra por hora. E a gente cobra o trabalho fechado, né? Eu fecho, eu vou lá e faço uma empreita do trabalho. Então, A geralmente, gente quando fecha é uma por parede, cômodo. Sim. é uma parede, eu consigo cobrar ali a dimensão da parede. Uhum. Agora, a casa inteira, pra gente, ainda não é negócio. Com outras mãos, amanhã depois, eu consigo fechar. Porque o cara vai ser um especialista, tem papel de parede que custa o rolo de 10 metros, 270 libras. Mas assim, Pra você ou- danificar e cobrar do seu Nossa. bolso. De errar, entendeu? outros profissionais cobram por hora? Até na pintura? Tem muito, assim, toda essa mão de obra de construção civil, A construção civil é por hora. é por hora, entendeu? Cobram por hora. Até assim, se eu sou um contractor, como eles chamam, se eu contrato, eu pago por hora. Normalmente é hora mínima. Aí se você pega o James, que é aquele cara da pintura, que era também um supervisor, ele já ganha diferente, ele já ganha por dia, já é um montante maior, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, como é que vocês cobram? Isso também foi uma outra coisa que a gente aprendeu. Que a gente... como é que a Eles gente... dividem. Eles dividem É o legal, trabalho é por legal ter dia. essa visão, né? Exatamente. Dar uma base. Então, assim, a gente começou vendo um pouco o que o mercado cobrava, como o mercado cobrava. A gente era um pouco essa hora, que não era uma hora, mas era uma hora, mais ou menos ali, incutida, que dava dia. Hoje a gente tem propriedade de dizer, Você não precificava por hora, mas ele, pra ter uma noção, Exata, ele dividia ele por hora pra saber dividia, se Só pra tá saber bem o valor. entendeu? E, de novo, também, assim, uma coisa também que eu acho que a gente aprendeu lá em Londres, é muito engraçado, tem muita rotatividade de aluguel. Então, as pessoas
entram e saem. Os contratos são curtos. Eu quis, nesse flat que a gente tá, nesse apartamento que a gente tá, eu queria fazer um contrato de 3 anos, 1 ano renovável por mais 1 ano. Acabou. Máximo. E 2 anos eu não sei se a proprietária vai pedir o apartamento. Porque tem essa rotatividade. Então, eles chamam assim de, eu quero só um refresh. O refresh é isso. Vou jogar uma tinta ali. Rapidinho, Essa pessoa perfeccionista não sabia fazer esse trabalho. Só funcionou. Eu saio já rasgando as paredes. Sabe assim, eu Ela falo, fica, não, é só um... meu bem, Eu não consigo. aprenda. Eu quero entregar o... Aí era o Perfeito. custo que não batia, porque o cara já tem um outro inquilino ali que vai danificar, que danificar não é danificar, mas assim, vai ter o uso de Sim. 1, 2 anos de contrato, para de repente uma outra pessoa, não sei o quê. Então também foi algo que a gente aprendeu. E aí o contratante, ele já fala, não, mas eu vou alugar. Então a gente já sabe o que a gente vai fazer ali, a gente já sabe precificar. Isso também foi uma coisa que dá um conforto, né? É saber até onde ir, até onde não ir, né? E a gente não ficou só no nosso condomínio, a gente ficou numa região, numa área que a gente consiga circular, né? Que seja próximo, que não seja muito. Já fizemos trabalhos também Sim. distantes de quase 2 horas de viagem, que o cara pagou a passagem, Indicação. entendeu? Ele pagou todo Outra o custo. indicação, eu não, de novo, verdade na hora da venda. Olha, vamos ter que cobrar pelo deslocamento. Sim. Põe aí que eu vou ver se isso é cabível ou não. E ele bancou o nosso deslocamento e fizemos a casa da pessoa. Então, assim, a gente já tá muito mais confortável para tudo isso, para explicar e para dizer e como é que é o nosso trabalho, coisa parecida, entendeu? E a pessoa entender o trabalho anterior à pintura. Que eu acho que é o mais difícil. Porque as casas são antigas, as Pra eles casas é só são... jogar uma tinta. Não é? Ali tem muita casa de alvenaria, ou tem bastante casa de madeira? Vocês conseguiram reparar um pouco nisso? Então, a construção antiga, ela é mais sólida. É mais o brick, que é o tijolinho. Tijolo, né? Eles usam muito tijolinho lá, a construção antiga. Nossa, Uma aqui no- parede aqui no firme. Brasil também, antigamente era... A construção nova é mais a madeira, e aí vem, que é a alvenaria, né? Sim. E aí vem com o acabamento de drywall. Entendi. Todas as paredes de drywall. No tanto que nosso Parede de papel, que a gente chama. Porque a gente nosso olha aquilo e fala, condomínio, "Meu a Deus." gente mora no último andar. Aí eu falei, aqui vai ser bom porque a gente não escuta ninguém pisando na nossa cabeça. Só que o menininho de baixo corre, a gente escuta. Caraca. Tipo, não escuta conversa, essas coisas. Mas, Sim. tipo, o bater O de pé de pisar. criança, no tanto que a nossa gente filha... fica, Filha, tem O gente vizinho. embaixo. Joga amor o de tapete Deus. pra se ela Pra quiser dar uma pular, pra dar amenizada. uma impactada. Agora, entendeu? o apartamento anterior nosso já era parede brick, o chão o floor já era de concreto, Sim. feito de Laje concreto, mesmo. uma laje mesmo, é. entendeu? Legal. Então, mais difícil. Então, a gente pega a construção nova, que nem... Muita gente tem problema nos primeiros 10 anos, porque a casa tá ainda assentando, né? Uhum. Então, tem a rachadura. Então, muita gente, com uns 10 anos, eles usam o recurso do insurance, que é o seguro. O seguro vai lá e refaz. Ou o seguro paga e ele me contrata. Uhum. O seguro paga para ele e ele paga para mim. Sim. Então, Contrato funciona profissional. assim. Ou o seguro faz o trabalho, ou ele Terceiro. pega o dinheiro do Terceiro. seguro e ele Mas gerencia. Mas vamos dizer assim. tem muito esse mix da construção antiga e da construção nova. Pra mim, a minha visão de mulher, o mais legal é... Primeiro, a Europa inteira é muito novo com velho. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de viajar pra fora, e não é só em Londres, mas tem muito isso, o novo com velho. E aí, o mais legal, assim, é você entrar... A fachada da casa é uma casinha antiguinha. E você entra, ela é toda moderna. O chão novo, os eletrodomésticos na cozinha, que lá tudo é cozinha planejada, né? Até porque as cozinhas não são muito grandes, a não ser, óbvio, nas casas maiores, enfim. Mas, assim, é muito legal. Porque você olha e você fala assim, que casinha é essa? Você entra, sabe, assim, aquela coisa, né? Então, assim, eles... Pra mim é interessante, você vê ali, você mantém o antigo, mas você renova por dentro, né, e tudo mais. Assim, eles mantêm muito lareira, não que eles usem a lareira, mas eles mantêm
A lareira Que ali, legal. sabe? De Que é repente bonito, só, né? Sempre. fica, aí, de novo, é tudo de pedra, ou o Sim. chão, ou o contorno dela, né? Então, isso é muito legal, assim, muito legal. E você não tem edifício, prédio grande, 18 andares, não existe. Os nossos flats lá, normalmente, são 4 andares no máximo. 2, 3 apartamentos por Que andar. sobressai entre as casas também. Entendeu? Porque as casas também têm, tipo, 3 andares. É. É, e as casas são Então, altas o lá, flat né? vem as casas e o flat Tipo, faz isso aqui, no meio, É, entendeu? é. Que são os apartamentos. Então, você tem a parte moderna da cidade, em Londres, falando, que é mais o centro empresarial, que aí você tem lá os edifícios edifícios, com né? 18, 20 andares, mas é só empresa, né? É comercial. É comercial, é. Nas casas, normalmente, nos bairros, não tem. Você não tem prédio alto. Você tem esses prédinhos, assim, flats menorzinhos, Menores. de 2, 3 andares, ou 4. Mas no é máximo. interessante, porque a sua experiência, falando de residência, né? A sua experiência não é com a fachada, né? Tudo bem, você Sim, pode é. gostar da fachada da sua casa. Mas a sua experiência no dia a dia é o interior, É. é o conforto. É. Então, assim, é uma coisa legal. Dentro é moderno, porque é aqui realmente a minha experiência. É, Do lado de exatamente. fora, beleza, posso deixar lá a fachada. Não é que eu vou deixar descuidada, mas assim, deixa a fachada conservada como tá, no modelo mais antigo, e eu vou modernizar onde? Onde é a minha E experiência. aí, falando de fachada, só porque mulher também fala tudo ao mesmo tempo, né? Eu tô aqui É, me que sentindo isso? minoria, né? 4 contra 1. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá, o grande problema de fazer fachada chama scaffolding. Scaffolding é o andaime. Eu andei. É um andaime. Porque lá também ninguém é aqui, né? Sobe, põe a escada. Não, amigo, você tem que ter o Eu tenho que cardzinho ter lá de eu fiz o o CS Card, que é um card de Pra trabalhar em segurança. altura. Você sobe, só que você tem que estar de capacete e bota de bico de ferro. E se você não seguir, o cliente chegar e ver você lá em cima dessa maneira, ele... É que nem Como que... na casa do cliente, a gente usa. Eu posso deixar de usar? Posso, porque eu tô ali num trabalho meu. Agora, dentro do site, que é a construção, se você não usar uma bota bico de ferro, o cara vê. Ele já, Supervisor o do supervisor, site. ele olha para você, ele vê que sua bota já Sim. não é a A4 que eles pedem, que é a top, que Aham. você tem que usar. Já... Ele fala, é a A1, fala, Alex, você precisa comprar uma A4. Ele te manda, me dá seu WhatsApp que eu te modelo. mando o modelo. Isso não é caro lá. O material é barato lá. A mão de obra, vamos supor, uma reforma de 2.000, o meu cliente vai gastar 100 pounds de material. É muito barato o material. Caraca, isso incluindo tinta... Tinta. EPIs. Essa parte eu levo. Rolo, pincel, isso tá Sim. tudo dentro da minha nosso cotação, custo. do nosso custo. Sim. Agora, a tinta, ele compra a lixa, tinta, a massa e o filler, o calque. O calque é aquele acrílico que você faz todo o acabamento final, né? Sim. Então, lá na obra, é assim. Ele te avisou num dia. No outro dia, você não providenciou, você toma um cartão amarelo. Na construção, onde eu trabalhei. Você tomou um cartão amarelo e não providenciou, você toma um vermelho. Você não entra em mais nenhuma obra deles. Você não trabalha nunca mais com eles. Isso tá no registro deles. E que nem eles, são várias obras. Aí você vai trabalhar numa outra obra. Se você não aprender, que nem ele tá ali te ensinando por amor. Se você quiser aprender pela dor, Um abraço. você não vai trabalhar na obra deles. Mas no nosso trabalho, a gente tem questão de segurança também. Então, sempre ter alguém junto quando tem Vai um trabalho subir, é uma alto. escada muito Nunca alta. sozinho, porque muitas das vezes a gente está sozinho, né, nas casas. Sim. O cliente foi trabalhar, a criança está na escola. Então, também a gente tem todo esse cuidado de começar às 8h30, porque a criança já foi para a escola, e 3h30 está indo embora, porque a criança está voltando para casa. Entendeu? Então, é esse horário também que a gente tem que se encaixar quando tem a criança dentro. Porque é material, a criança tá ali. Então a gente no final do dia junta tudo, coloca num lugar onde a criança não tem acesso. É todo um cuidado com o cliente, né, cara? É um diferencial.
É um diferencial. E lá, voltando ao scaffolding, o scaffolding que é caro. Então, o que a gente percebe é que muitas pessoas não fazem o externo, a fachada, porque o custo é scaffolding maior. é caro. Não é nem o nosso... Gasta mais do que a mão de obra e material só com andaime. É caro, e dependendo da altura, enfim, né? Então, assim, Exato. muita gente prorroga isso por causa do scaffolding. E eles são assim, eles demoram um pouco para poder tirar os andaimes de lá, né? Enfim, então... E lá o trabalho externo são 4 meses. Isso também é outra coisa. Porque o restante é inverno. E o inverno é severo, né? Tá lá, a descrição da tinta. Você tem que pintar acima de 10 graus. Então, tem época que amanhece com 2 e termina o dia com 6. O dia é Isso a frio gente o também, tempo todo. isso a gente Isso, também aprendeu, nossa, que improdutivo existe um total. interesse pelo externo, mesmo que seja, por exemplo, janela. A gente fez um último trabalho, foi janela, penúltimo, foi janela. Nessas épocas, nas épocas que não precisa ser só no verão, né? O inverno rigoroso também dezembro, janeiro, fevereiro. Ali não dá para fazer externo de jeito nenhum. Mas quando começa a esquentar, eles se preocupam com as áreas externas. Fancy, que é Que separa o jardim das casas, são fences de madeira. tipo cerca. cerca. Isso. Eles querem pintar as cercas, sabe? Quer pintar uma porta externa. Então, existe essa preocupação. É muito engraçado. Já é uma cultura deles, né? Acho que, né? Já cresce assim, né? Porque, sabe, que vai ficar mais tempo fora naquele período. E E que o resto vai ficar mais tempo E eles dentro, usam né? eles usaram, né? Porque as casas são antigas. Uma construção boa, que é o tijolinho, né? E o tijolinho você não pinta. Você inverniza ele. Sim. Então, ele tem um prazo longo, né? A porta já não. A porta tem o splash da água. As janelas, a maioria das casas, mesmo antiga, a maioria das janelas são de PVC. Porque você colocou o PVC, esquece, você não vai pintar mais. Sim. Aquilo ali você não pinta, que nem fosse o alumínio aqui, Uhum. você coloca. Uma coisa mais prática, né? Você não tem Pra eles, manutenção. O único cara que ganha ali é o cara que faz a limpeza de vidro. mais- Que ele vem lá com o carro dele e faz a limpeza de vidro. Uhum. Agora já a porta de madeira não. Mas tem muitos que gostam da madeira. Esse cara que a gente foi fazer o trabalho para ele, a gente contraindicou para ele. Algumas janelas já estavam bem precisando de uma restauração já de marcenaria, né? Porque chega uma hora que a pintura se acaba, né? Tem um limite, Tem né? um limite. Sim. Aí ele falou, não, eu vou fazer mais essa vez e na próxima a gente indica ele colocar uma janela de PVC. A gente dá toda essa indicação para o cliente. Mesmo que a gente ganhe ali na pintura, se a gente falar para ele, não, se o senhor trocar por uma janela de PVC, você não vai ter custo nenhum. Você vai ter que pintar só a porta da casa. Sim, Entendeu? sim. É que assim, falando assim, eu gosto de madeira também. Eu acho que a madeira tem todo um... Sim. O charme. Tem uma arquitetura diferente. Né? Exatamente, a madeira, as ranhuras da madeira. Quando alguém pede, por exemplo, para transformar uma madeira e pintar, a gente fala, ai, dói o coração, porque depois tem Quer que pintar de branco. destruir mais ou menos a madeira para você tirar toda aquela tinta ou coisa parecida. Fala, a madeira fala, deixa assim, renove outra coisa, aí eu já desfoco, né? Porque isso daqui... Aí ela pinta entra aquilo com a ali. decoração, né? Você fala, Você não não, prefere gente, mudar isso, Não mudar destrói aquilo? a madeira, né? Porque a madeira é muito legal. E ela tem uma duração longa. Óbvio que já o externo, sol, frio, calor, chuva, isso acaba com a madeira, a gente sabe. Mas o interno, teve uma moça que quis pintar a mesa dela de madeira. Eu falei, não, amor, eu já tava olhando pra outra coisa na casa dela pra indicar pra pintar. Até ela desistiu. Ela falou, não, eu acho que eu pensei melhor, eu não vou pintar minha madeira. Eu falei, troca as cadeiras, né? Porque você compra cadeira diferente, com Sim, material sim. diferente, você É. pode comprar uma cadeira de cada jeito. Então, assim, mas não faz isso com a mesa de madeira. Não Deixa faz ela isso. aí. Deixa ela aí Na bonitona. verdade, é uma venda cara. consultiva, né? É uma venda consultiva. É. Vai muito além, né? Bem além. De novo, eu tô usando dados da minha profissão, do que eu aprendi, né? Que a gente conversou também um pouco nos bastidores. Sim. Você se profissionalizar, você se informar, você conhecer, é importante. E eu acho, principalmente neste meio, que a gente também tava falando que pra mim, eu acho que é muito parecido. Aqui você tem lá o
né, a pessoa que é o nosso pedreiro, e ele é aquela pessoa simples, humilde, que a gente sabe que é simples e humilde. E lá também a gente vê que as pessoas não evoluem muito, né, que eu acho que seria extremamente importante cursos básicos, cursos técnicos, né, não sei de... Que tem esse gap, né? Exatamente. Que é exatamente onde você atua, que é o discurso comercial, o saber até captar o desejo do cliente, né? Porque tem isso também. Se você não consegue captar o desejo do cliente, você pode ser o melhor pedreiro do mundo. Você não vai Exatamente. conseguir entregar o que ele quer. Você não conseguiu sentir qual é o desejo dele, você não vai... Mas eu acho que isso, você falou isso, e é... O que eu aprendi na venda é você saber ouvir. Isso. Você fala muito menos do que você ouve muito mais do que você fala. Você vai falar depois, mas primeiro você vai estar ali, você vai observar, você vai ver o jeito da pessoa. Os móveis falam muito da pessoa, né? O que ela gosta mais. De repente, assim, é uma pessoa que quer trocar mais rápido, então ela vai ter um móvel mais barato, porque ela não vai doer tanto no coração dela se ela trocar. Se ela tem uma mesa de madeira porque ela gosta, que ela vai ter aquilo por mais tempo. Então, quando eu vou também para cotação, eu faço algumas perguntas chaves para que a pessoa devolva aquilo que eu preciso saber para aí depois eu entrar com aquilo que eu quero entrar, entendeu? Então é isso, é você saber ouvir. E de novo, né, a figura do pedreiro ali, às vezes eu fico... Deixa eu te ajudar? Posso, né, te dar umas diquinhas de venda, né, para você se preservar, para você, né, aprender um pouco mais e conseguir até mesmo vender mais. O que a pessoa, eu acho que as pessoas não entendem é isso. Quanto mais ela souber, mais ela vai conseguir vender. Mais ela vai conseguir indicação, mais ela vai conseguir, entender, um retorno e um trabalho ali constante. Uma coisa que a gente está nos nossos planos, eles têm, as pessoas que têm dinheiro e que têm as casas muito grandes, a cozinha é toda de madeira. E saber pintar essa madeira é um trabalho que, às vezes, as pessoas esperam 1 ano por esse profissional. Porque uma outra coisa que eu faço, eu tenho uma amiga, eu cuido da manutenção das casas. Ela tem uma casa em Fulham, que é um outro bairro bem nobre. Ela tem um flat e uma casa em Fulham. E aí ela mora... Hoje ela tá na Irlanda e eu que cuido, faço a manutenção, não só a parte de pintura, mas aí eu tenho, né? Sei lá, precisou de um eletricista, precisou de um isso e aquilo, eu cuido pra ela. Essas coisas. E ela falou, refiz a minha cozinha na Irlanda, eu esperei 1 ano, porque, óbvio, ela foi pra uma cidade pequena, tinha um senhor que pintava. Um único senhor. Ela esperou 1 ano para renovar a cozinha dela. Então, assim, é algo que... E uma você cozinha, 50 mil. E o cara que entrega a cozinha não pinta. Mas porque não tem um profissional? Não tem o profissional. Não tem esse profissional. Mas lá fora, até onde vocês estão, vocês sentem essa falta? Assim, falta profissional? Então, para mim, eu acho... A gente teve um grande problema com o Brexit, porque muita gente voltou. Muita gente foi embora. Porque estava ilegal, porque estava irregular, etc, etc. Então, existe um gap de novo. A gente, às vezes, está negando o trabalho. Porque a gente ainda não tem uma equipe para suprir. E a gente... lá são os romenos. Os romenos imperam na construção civil. Porque são bons, inegável, mas eles só sabem fazer aquilo. Então, também eles não se profissionalizaram. Então, tem uma... Eu fui fazer uma manutenção nesse flat, eu tava sozinha, a gente já tinha pintado. Aí, ela se confundiu que tinha um móvel e ela alugou sem móveis, né? O apartamento, tiveram que tirar Era um armário, assim, em cima. E eu fui lá e falei, não, pode deixar que eu faço. Meu super marido falou, a lista de material é essa. Fui lá na loja de materiais, comprei o material. Arregacei as minhas mangas, porque eu nem estava preparada para ir, né? Nem estava de uniforme, Alex Painter UK. Aí, tapei os buracos, esperei a massa secar, dei uma primeira mão de tinta, tapei os buracos de novo, dei uma lixadinha, dei outra mão de tinta. E aí, a massa acabou. E eu fui comprar um café enquanto a massa secava, a primeira demão secava. Aí, eu vi umas obras. Aí falei, vou lá. Dá aquela olhada, né? Não é muito assim, porque fora isso, é um mundo muito masculino para uma mulher. Mas eu falei, vou lá. Também,
não tem essa... Não existe a falta de respeito, né? Então, no máximo, eles vão ser secos e meio grosseiros, mas ok. Cheguei lá, tinham 3 caras do lado de fora. Nenhum falava inglês. Aí eu comecei a falar, ela falou assim... a única coisa que ele me falou assim... Wait a second. Na língua lá deles. Aí veio um senhor mais velho, que deve ser... Pra mim, foi a figura do pedreiro, do nosso pedreiro. Era um cara mais velho. Humor. Olhou assim Humor. pra mim. O que detém o conhecimento. Olhou assim pra mim. Chamou. Aí veio um cara mais jovem. E veio falar pra mim. May I help you? Eu falei, então, tô fazendo uma manutenção aqui, acabou minha massa. Você pode me emprestar um pouquinho de massa? Não sei o que lá. De novo, por que os caras não falam inglês? Sim. Eu fui pedir um filler, que todo mundo sabe o que chama filler. Lógico que eu expliquei. Eu falei, olha, eu tô aqui, eu sou responsável pela manutenção de um flat. Quando eu comecei na metade da frase, o cara falou, wait. Porque eu não tô te entendendo. Então, assim, de novo, cara, vamos lá, vamos aprender a língua, vamos se especializar. Você pode, dali, de novo, eu aceito ordens e eu só executo. Eu não quero esse tipo de profissional comigo. Eu quero um cara que saiba falar, eu quero que saiba desenrolar, que supervisione uma outra obra pra mim, que eu deixe o cara lá e fale assim, ele precisa fazer ele, né? Nem sou eu. Ele fala, é isso que precisa ser feito, e a gente vai pra outra obra, e eu deixo o cara lá. Porque aí, se o dono da casa chegar e perguntar alguma coisa, ele vai saber responder. Sim. Não preciso eu ou ele estarmos lá. É como se fosse uma esteira de supermercado. Sim, e aí, assim, exato. Eu quero um profissional que eu contrato ele aqui no começo da esteira, mas que ele vá... Até o término. Vai Até o final. ele vai... Hoje ele Sim. começou sabendo isso, amanhã ele sabe isso, mais aquilo, e assim vai. Exatamente. E você falou uma coisa importante, vou até perguntar. Porque assim, a gente fala sobre o tempo de cura, né? Esperar secar. Aqui no Brasil você tem uma vantagem, né? Porque é o clima quente. Como que é lá onde vocês estão? Você vai passar uma massa, um gesso, tem que esperar secar. É em um dia seca ou tem que esperar mais dias? Porque isso afeta no cronograma, né? Da obra, né? Sim. Como que é que você que tá no Ó, dia a que dia nem lá? geralmente, na construção, o que eu via muito, eles têm aquele maquinário que sai o ar quente, sabe? Sim. Pra dentro da obra. Ah, então eles têm um... Isso, na gapzinho, construção. Já o nosso trabalho, como é mais a pintura e restauração interna da casa, a casa tem a calefação, né? Então a casa é quente, tem os entendi. aquecedores. Então, no mesmo momento, naquele pico de inverno, a gente sempre fala pro cliente, ó, você vai sair, mas antigamente eu não sabia mexer, né? Hoje eu já vou lá no reloginho, Sim. coloco 25. E é comum as casas terem, né, esse sistema. por conta Toda casa tem. Toda, né? Toda casa Toda tem. casa. Se não é elétrico, Legal. é a gás. Que é Bacana, o grande problema do verão lá. As casas guardam o calor. As janelas têm uma abertura, às vezes, assim, mínima, sabe? Assim, que é aquela abertura de entrar um vento. Então, assim, você derrete. No verão você derrete. A gente teve 43 tudo pensado graus. pra Guardar. época do frio e não... Guardar. Exato. Guardar, entendeu? Ou então, no caso, a gente tem a calefação, mas também eu vejo um pouco das tintas. As tintas, você tem um secamento mais rápido. Os produtos são muito mais tecnológicos, Tem sabe? muito- Assim, Tem muito muita produto opção. quick dry, que é seca rápido. Então, desde a tem massa bastante tinta. até a tinta. Desde a massa Ela até é a um tinta. pouco mais cara, mas... Que mas não ela é muito, não é tá? muito. Mas é mais caro. A base lá é se de usa tinta, muito, é. acaba... Exatamente. a Akzo Nobel, A procura é né? grande, Que é a demanda- Coral É. aqui. Sim, exato. Eles atendem lá como do Lux, que é Nossa, que legal. essa marca de tinta que nem ela tá ali entre as melhores. Só que aí tem as tops, né? Que aí é um produto mais caro, que tem uma linha que ela trabalha com a cartela de cores, com os clientes. Você fala, meu, a coleção dos caras tá Cartela de cor é um sonho. sensacional. Um sonho. Então, E são pra cores mim, quentes. Né, que gosto, que é São a minha, cores quentes que é a pra uma minha, que é meu estação. mercado, né? Sabe que eles usam cores frias para outros, para ambiente, eles indicam muito. Variação. Coleção de inverno e de verão, é muito engraçado. Eles, Tem coleção de inverno e a de verão. o próprio que nem a Akzo Nobel indica, pô, essas cores aqui são para ambientes de sala.
essa aqui para cozinha. Então tem uma tinta específica para banheiro, porque tem todo o vapor É tudo muito bem que a gente não pensado, usa né? aqui. Então o vapor ele chega ali na tinta, ele sua e ele escorre. Ele não entra na parede, que é onde danifica, fica craquelado, Sim. fica preto. Você vê muito teto de banheiro preto. Sim. Lá não. É, não e não às chega vezes nesse não tem pico, entendeu? janela. Em alguns banheiros não tem janela. Não tem janela, a construção. Sabe assim, E aí tem que ser essa pintura É. técnica, né? pintura o técnica. banheiro no meio do corredor. Esse banheiro no meio do corredor, por Sem exemplo, de uma casa de janela, 3 sem andares, nada. aí não tem janela. Se tá em cima tem uma janela, se tá embaixo também, mas esse não tem. Não tem. Então, nesse caso, a gente indica ali esse tipo de tinta, né? Que é um pouco mais cara, mas é uma tinta que vai durar bem Isso mais. vocês né? aprenderam na prática. Porque é muito conhecimento, né? É. Técnico, né? Você tem que... Eu fui... a obra me ensinou muito, né? E ainda o Jamie, ele foi sensacional comigo. Além de... Falava pra mim, não, tira foto desses produtos. Dá uns toques, né, pra você. Eu falei pra ele, Jamie, eu tô aqui... Eu falava pouco inglês, mas ele... Não, pode ir falando que a gente vai conversando. E eu falei pra ele, eu quero montar minha empresa, né? E ele até ficava, caraca, um final de semana... Ganhava na obra 150. E como eu estava sem minha documentação, ele jogava no documento dele, me repassava 120 dos 150. E tinha de final de semana que eu falava, ó, Jamie, hoje eu consegui num trabalho lá 600 pounds. Ele, no sábado e no domingo, ele falava, caramba, tipo, tá muito bom. E eu mostrava os trabalhos para ele, ele falou, não, você tá na linha no caminho certa. certo. Tá no caminho certo. Legal. Então, a tinta, o material lá, ele ajuda. No inverno, ele ajuda bastante a gente. É claro que também não vou... São 4 horas para secar. Dá 2 horas, eu não vou dar outra demão. Eu deixo para dar no outro dia, entendeu? Espera um pouco, né? Porque também é arriscar muito, entendeu? Sim. Deixa ela trabalhar mais, Deixa, né? deixa ela... Legal. Deixa secar, o acabamento fica melhor. Então, toda a prática de trabalhar, de ser rápido, né? Porque no começo, você tá ali... Hoje não, trabalho de 3 dias a gente faz em um dia hoje. Já tem mais a confiança no produto, você Tem, na mão de obra, Às vezes o cliente até comunicação. pergunta, a gente põe na cotação também quantos dias, né, a gente vai gastar. Fala, nossa, mas vocês já terminaram? A gente falou, a gente... E não Aí tem eu- como ele reclamar, porque o trabalho tá pronto, entendeu? Não, e eu sempre falo, não, porque a gente pode dar errado, é muito variável, porque realmente, às vezes a gente pega umas paredes que você fala, meu Deus seca. do céu, não seca, chupa muito a tinta, sabe? Assim, o trabalho não é uma matemática perfeita. A pintura, isso eu aprendi, né? Porque como não é, né? A pintura não é uma matemática perfeita. Então, muitas vezes a gente dá ali uma gordura, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem ali 1 ou 2 dias pra gente poder... Aí, normalmente eu falo assim, mas a gente também colocou esses dias pra uma pessoa, porque muitas vezes eu não consigo ajudá-lo, mas se eu consigo ajudá-lo, aí a gente reduz o tempo, entendeu? Mas o cliente entende, até porque, de novo, a qualidade da entrega é boa, então ele entende. A entrega foi a que ele esperava, só o timing. E exatamente. tem muita gente que gosta. Fala, caraca, você ia passar 3 dias aqui na minha casa e você passou só 1. Pra ele também... Para quem está trabalhando de casa hoje, que muito escritório não voltou. Muito escritório fechou. Que descobriram que não precisava daquele custo. E o cara tá lá, ele trabalha de casa, ele consegue viver com a família. Então, ficou bom. E ele ali dentro de casa, ele quer uma... Que nem, qual a ideia aqui? Eu vou pôr uma parede escura aqui, na frente que ele tá trabalhando. Aí ela entra. Você quer falar sobre isso? Não, a gente sempre... fala de, não, tem que ser cores mais claras, porque você vai estar usando, você vai estar olhando, cansa muito a vista. Se o ambiente é muito pequeno, a gente cores mais claras, cores mais neutras para aumentar o ambiente. Às vezes é um corredor só, exatamente. Então, põe um espelho. Põe um espelho. A gente sempre indica assim, né? Ou o que eu vejo também assim, de novo, é o cliente sendo cliente. Ele não quer buscar a informação. Porque ele não tem tempo, ele não tem saco, não sei o quê. Então, eu falo, o que você precisa? Eu vou lá, eu busco, eu printo as telas, mando tudo pelo WhatsApp, olha aqui, vou no Pinterest. Tem a referência também. Exatamente. Né? Porque às vezes a minha referência, por exemplo, eu vi num anúncio, ou eu vi na casa de alguém, ou eu vi num filme, algo que é bonito, e falo, vou pôr na minha casa. Mas eu não me atentei, eu só vi que era bonito, achei bonito e queria pôr na minha casa. Mas eu não atentei que assim,
aquela experiência é adequada para você? A iluminação é adequada para o ambiente que você vai usar aquela parede? Então, tudo essa experiência é você. Eu nessa parte e o Alex, por exemplo, na iluminação, às vezes é o office que a gente tá pintando, que é o escritório, né, que a pessoa tá ali, aí ele fala, olha, troca as luzes, tá muito escura, luz de banheiro também, luz de cozinha. Uma luz amarelada, fala, põe uma luz branca que vai clarear o ambiente. Aí muita gente quer, eu posso colocar um cinza escuro aqui? Poder você pode, mas o seu ambiente ele vai ficar fechado, escuro, vai fechar. Carregada. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, então vamos pôr só o cinza escuro na parede do fundo, que você coloca uma luz mais clara, que... Aí o cliente fala, nossa, que bacana, né? Vamos fazer. Vai trocando ideia e de novo. Sim, o cliente não quer procurar. Então, eu procuro, eu mando as referências, se ele aceitar, ok. Se ele, né, também, enfim, não é isso, é aquilo que eu vou fazer. Às vezes a gente fala, ai meu Deus do céu, que cor é essa, senhor? Vamos lá, vamos fazer o trabalho, porque a gente não tá aqui pra questionar ninguém, E né? é o que ela falou, a gente depende do pós-venda. Sim. Porque é certeza que alguém vai perguntar de pintura, ele vai falar, o Instagram tá aqui. Quando começa alguém a seguir a gente, eu falo... Trabalho novo. Vai querer alguma coisa. Alguém indicou. Porque a gente tá no orgânico, Legal. a gente não tá pagando o cara pra fazer o tráfego pago ainda. E lá, o Google, eles procuram muito no Google. E eles olham muito review. Vai lá. Eu também acabei me acostumando. Eu vou usar um produto novo, eu vou lá no review. Aqui a gente tá começando com essa cultura, né? E é Um bacana. pouquinho. E lá é a primeira coisa que você faz, por exemplo, mesmo produto. Vou comprar um sofá. Já vou ali do ladinho, clica no TripAdvisor, que eu acho que é o negócio, né? E você vai para os reviews. Mas é que, assim, na minha visão, a gente tem um grande problema aqui. Esse é um grande gap, né? Falando de maneira geral, a gente não se preocupa muito com o pós-venda aqui. Então, acho que é o maior gap aqui, é o pós-venda. De novo, vamos voltar para a profissionalização, né? profissionalização. Que vocês Sim, falam sim. bastante, que eu acho fundamental. Sim. E assim, e outra coisa que eu vejo em vendas, mudando um pouco, mas eu acho que está tudo relacionado, a venda foi um mercado de eu não quero fazer nada, eu não tenho aptidão para nada, eu vou ser vendedor. No caso, nós mulheres, somos, você é bonita, você fala bem, vai lá. Não é, entendeu? Pode ser um começo. Pode ser um começo. Eu fui para vendas porque meu pai foi representante comercial a vida toda. Então, sei lá, acho que tá aí no gen, né? Enfim. Mas eu busquei me profissionalizar, né? Porque, e aí o legal também, assim, quanto mais eu sei do produto, eu vou vender o salgadinho aqui. Quanto mais eu sei desse produto, mais firmeza eu tenho para vender. E vai ser difícil, cara, eu não ter um argumento que eu não dobre ele né, que ele venha falar, não, mas e isso? Quanto mais eu sei do produto, mais eu consigo ter argumento para isso. Então, assim, de novo, vamos buscar, né? Vamos buscar informação. E hoje a informação, ela tá bem mais acessível e bem mais barata do que ela era na minha época. Com certeza. Então, a gente não tem essa desculpa. Então, vamos buscar a informação. Vamos buscar ajuda, né? Falando em informação, uma curiosidade agora. As casas lá, a maioria das casas é piso de madeira? Ou eles trabalham com piso frio lá? Ambiente em Carpete, sala, querido. Carpete. Carpete. Eles adoram Muito carpete. Carpete. E aí Legal. tem a regulamentação da escada. Que Isso a maioria das casas. questão de Tá. segurança nas escadas. Escadas precisa ser carpete. Por causa das crianças. Mas muita gente muda. Aí na cozinha é piso frio. A área molhada, né? Exatamente. Banheiro, óbvio. Mas às vezes o banheiro é só meia parede, né? De azulejo. Sim. Onde vai pegar água ali. Exatamente. E o resto é pintura. Legal. Mas o que eu vejo, assim, hoje nos quartos, todo mundo quer o carpete, mas as áreas de circulação, eles já estão mudando para os laminados. O laminado tá muito laminado tá difundido, forte. sabe assim? Eu perguntei isso por... E aí você joga o tapete, Sim, que chama sim. hug. O hug é aquele tapete da circulação. Então eu jogo um mais estreito. Tem o hall. Exatamente, o circulação. hall, ou na Sim. frente do sofá, que eu vou descer do sofá e vou pisar, aí eu ponho um tapete ali. Eu perguntei porque, assim, quando a gente vai fazer uma pintura numa casa desse tipo, eles dão uma prioridade para proteção. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho que aqui no Brasil falta um pouco disso, né? Vai fazer pintura interna.
Eles não colocam um salva-piso, não colocam a proteção nas janelas, rodapé. Lá eles exigem muito isso. Fala assim, você vai pintar minha casa, mas ó, eu não quero ver um pingo de tinta aqui. Então tem que ter essa proteção na casa inteira? Como que é essa cultura deles lá? A gente tem a gente é forte para isso lá, né? De manter a limpeza, que ela fala, nossa, ele é chato. É que eu falo, lixou, aspirou. Porque senão você vai pisar ali, mesmo que esteja protegido aqui, você vai levar a sujeira lá pro outro piso, que não tá ainda, que a gente nem chegou lá. Mas tem a proteção de plástico, de carpete. Fora a proteção de plástico, tem a proteção de papel, que são os rolos de papel. Sim. O tape, que é a fita crepe, que onde tem os quartos, a gente entra com a tape. Então, pegou, vai pegar lá no fundo, não vai ver. Respondendo mais especificamente a sua pergunta, não é uma exigência. Nas casas mais dessas que ele foi já, né? Ele já... exatamente. Quem presta o serviço já põe, já protege. Já tem essa cultura já. Exatamente. Por exemplo, as residências que a gente faz são trabalhos menores, a gente tem essa preocupação. Todo mundo tem um cover, que vai jogar o tecido, a gente leva, né, cobrir lá, o carpete, para cobrir o laminado. Também os móveis, que é um de plástico bem fininho, entendeu? Mas eu vejo assim, lá, porque assim, lá é assim, você danificou, você paga. E lá tem que ter seguro. Entendeu? Faz um contrato. Que nem eu tô pintando, não. Eu tenho um seguro. Ah, sim. Tô pintando o teto cai na minha cabeça. O seguro vai lá e cobre. As casas também têm seguro. Eles pagam insurance também. Tudo tem seguro. Então, cara, vazou a caixa d'água. Que nem essa obra que eu fui com o Jamie. Cara, 2 meses para finalizar a obra, o plumber deixou o encanador, né? O encanador. O encanador deixou o ladrão da caixa d'água. Ai, meu Deus do céu. Fora do nível. Inundou Pegou a casa final inteira. de semana. Os papéis de parede que a gente colocou, teto. Entrou uma empresa no dia seguinte, limpou a água, tudo. Entrou uma empresa, eram 3 aparelhos de secagem. E lá é assim, o piso é de madeira e embaixo tem toda uma estrutura de, como se fosse aquelas é uma esponja, parece uma que a gente esponja. Usa para, tipo, passar cera no carro. Sei. É tudo esponja e aí vem o teto de baixo. Os tetos danificaram todos os tetos. Nossa, acabou com a casa. Acabou com a casa, praticamente. Teve que refazer tudo. Colocaram mais 4 meses para entregar a obra. E aí chamaram acionou o seguro, acionou o seguro, terceirizou essa seguro empresa. Fez uma vistoria, aí acionou o encanador que tem o seguro, que a seguradora dele também veio. Então lá tudo funciona assim, questão de deu problema, você aciona o seguro. Então por isso que as pessoas já preparam, já se preparam, já, né, tem sim, bacana. Para não acontecer isso, porque eles sabem que eles vão ter que... E quando a pessoa sabe que você tem um seguro, eles ficam mais tranquilos. Né? Tipo, qualquer coisa o cara tá aqui, mas se ele bater o rolo na minha televisão, seguro. Eu não vou ficar com prejuízo, né? Cultura, né? Cultura também, né? Infelizmente a gente já tá com o tempo estourado. Passou voando. Mas pra finalizar, né? Se eu tivesse o desejo de ir para fora trabalhar, independente de ser Londres ou não, mas qual que é a principal dica que vocês dão no que diz respeito a o que eu preciso me preocupar quando eu tenho o desejo de ir para fora trabalhar e talvez empreender? Para mim, é conhecer um pouco para onde você vai, né? A gente também estava falando um pouco sobre isso. Normalmente, o brasileiro, ele quer só usufruir do que aquele país pode, né, oferecer. E aí, você fica muito alheio a tudo aquilo. Até mesmo que, independente de empreender ou não, as experiências que a gente comentou, né? Eu preciso
ter a experiência, né? Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco, e de novo, hoje em dia você pode googlar, você vai ter o Instagram com dicas, você vai ter YouTube com, entendeu? Você tem várias ferramentas gratuitas. Tem diversas fontes de informação. Exatamente. Se informe, busque um pouco sobre aquele local e, principalmente, não queira levar o nosso jeito, porque é muito diferente, e impor no lugar onde você vai. Você precisa se adaptar ao jeito daquele lugar. De novo, como é que eu ofereço uma cotação, como é que eu precifico o meu produto. Se você conhece um pouco disso, é mais fácil você começar, entendeu? Então, para mim, seria isso, né? E saiba um pouco da língua do lugar, né? Para onde você vai, para também ficar mais fácil essa comunicação, essa venda, essa argumentação. Quanto mais eu tenho uma comunicação mais fluida, mais fácil fica, né? Eu tenho o resultado, né? Certeza. É que quando você se prepara, né, para ir, é uma coisa. Quando você vai sem uma estrutura, é diferente. Você se dispõe a fazer qualquer coisa. Uhum. Que nem no começo, eu acho justo, porque vai calejar você. Que nem eu saía da obra, eu ia pro pub. Largava a obra às 3h30, 4h30 eu entrava no pub e lavava a louça até 11h da noite. Então, isso tudo vai te deixando mais forte. Deu casca, né? Não é um desmérito, né? Mas ele tem que ser passageiro, entendeu? Tem que ser passageiro. Ele tem que ser Eu passageiro. sabia que eu tava entendeu? ali, mas que essa fase ia passar. Eu precisava daquilo. É você entender que é uma construção, né? Então, Exatamente. ali que começou a construção. E sabia que a minha filha tinha 2 anos e meio ainda, ia fazer 3 anos. Então, ela tinha que ter o tempo para cuidar dela. Tinha a minha sogra, tudo. Mas para ajudar nas horas que a gente precisava. Mas o começo, você tem que se dispor a fazer, sabendo que aquilo ali é passageiro. Porque, que nem mesmo eu falei, um amigo nosso falou, que vocês fizerem em 1 ano aqui, tem gente que está 5, 10 anos aqui e não fizeram. Então, ele falou, tira o chapéu para vocês, vocês estão muito bem, continue assim. Agora, se você dispor a ficar trabalhando na limpeza, você vai ficar 10 anos lá, cara. Então, é de você também. Então, você tem que ter um foco. Eu não tinha um foco da pintura lá, pintura e decoração. Eu saí da logística, para mim, eu ia aprender a língua daqui a um tempo, ia trabalhar com logística, não. Olha para onde eu fui. Eu voltei lá no meu passado, que eu trabalhava com meu tio. Nem tinha esse pensamento quando Nem você foi pra lá. não tinha. Mas identificou uma oportunidade, né? Uma Foi baita isso. de uma oportunidade. Que eu O trem acho que- passou, né, da oportunidade. Exatamente, que eu acho também que é outra coisa que as pessoas ficam muito, né? Eu acho que você tem que estar, principalmente assim, a gente deixou nossa vida para trás. Ele deixou 15 anos de logística, eu deixei 30 anos de vendas. A gente tinha construído já várias coisas que a gente deixou para A trás. gente levou Então, nossa você vida em tem- 6 malas. Você tem que estar com a cabeça aberta para isso. Exato. Bateu na porta. É. Vou dizer não, por quê? Tem que estar atento, né? Quando você vai para fora, você tem que estar atento, né? Que aí é mais fácil você Sensacional. empreender, é mais fácil você Sim. pegar aquilo ali e concretizar, né, em alguma coisa. Não ser só, ai meu Deus, eu aprendi a pintar lá com meu tio quando eu tinha 12 anos. Não, bora lá, vamos abrir uma empresa, vamos fazer um Instagram, vamos começar, Profissionalismo. entendeu? Vamos começar a tocar, né? Legal. Show de bola. Dê, começa com Acabou, você né? hoje. Acabamos, né? Considerações finais. Gente, obrigado pela disponibilidade. Não de por ter isso. falar, por trazer esse conhecimento, essa informação, né? Que eu acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade de como que é lá fora. Eu, por exemplo, não aprendi muita coisa aqui com vocês, então, muito obrigado, muito sucesso pra vocês Obrigada. lá e Obrigado. espero um dia a gente se encontrar lá, né? Quem Ó, sabe, né? Exatamente. Vamos Quem sabe, nos né? visitar. Não, Como eu vamos respondo lá. para meus clientes, our pleasure. Prazer é nosso, entendeu? De gravar estar um lá. aqui. Legal. Com É. certeza. Vamos trabalhar também. Exatamente. Legal, gente. Obrigado por tudo, viu? Obrigado a vocês aí. Foi um prazer. Acho que é legal, né? Ver essas coisas, ver pessoas que estão empreendendo, que identificam oportunidades e correm atrás, né? Acho que você falou coisas aqui. E pelo caminho correto, né? Uhum. Com profissionalismo. Coisas com- ímpares, eu Ímpares. acho. Eu diria para você que, Realmente. assim, pensar fora da caixa, que é como a gente fala aqui.
as pessoas elas gostam muito de fazer assim, de coisas fáceis. E não existe. Nem a chuva que cai do céu, ela, né, ela cai, mas assim, não é uma coisa óbvia ali. Não é só aquele processo. Tem toda uma coisa por trás, um caminho, né? E vocês identificaram um caminho, né, dentro da oportunidade e ainda assim vocês estão trilhando, né? Então, isso é muito bonito, essa caminhada. Espero que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Que a empresa de vocês tenha muito sucesso, né? E que a gente possa realmente fazer essa Nossa, visita vai para vocês. ser pra vocês, muito, exatamente, muito Brasil. legal. Conexão. Conexão. É. Brasil, Em breve. Inglaterra. Em breve. É isso. Vamos jogar pro universo, em breve. Sucesso, casal. Obrigada. Obrigado. É isso. Meu, gratidão, vocês dois, pela disponibilidade, né? Vocês estão aqui um período curto, agenda cheia e conseguiram arrumar um tempinho aí na agenda pra gente gravar. É legal porque é nítido ver como o casamento de vocês encaixa, e quando eu falo casamento de vocês, não é só marido e mulher, mas também profissional, também comportamental, também da maturidade, vocês se encaixam, se complementam em todos os papéis, isso é bem legal. E a importância que isso tem do exemplo que vocês estão dando para a pequena, né? Que enquanto pais é a nossa prioridade, né? Educar com o exemplo. O exemplo é o que mais educa. Então, gratidão. Como o Dô falou, que vocês tenham cada vez mais sucesso e que as coisas se encaixem cada vez mais e é só daqui para frente. Então, gratidão. E as considerações finais de vocês. Our pleasure to be here. Nosso prazer, assim, prazer imenso de estar aqui, de ter conseguido aí agendar para estar aqui. De novo, que as pessoas consigam, né, buscar sempre algo a mais. E aí, você falou do casal, o Alex me ensinou, dentro da simplicidade dele, muitas coisas, né? E uma delas é essa disponibilidade que ele tem para o novo. E o novo foi muita coisa nova. Então, você ir para fora, eu fui para o conforto da minha família, ele não. Eu já tinha a língua com uma base muito grande, ele não. E mesmo assim, ele se predispôs. Então, assim, que as pessoas tenham essa cabeça aberta para buscar novas informações. Eu fui buscar lá atrás um ensinamento que o meu tio me deu quando eu tinha 12 anos, mas tinha muita coisa ainda que eu não tinha que galgar. Que eu tinha que galgar. Então, assim, realmente a gente tem uma parceria muito forte. O que eu sei mais, eu ensino a ele, o que ele sabe mais, ele me ensina. E que as pessoas tenham isso, né? Essa disponibilidade de aprender, né? Porque, para mim, a grande imersão foi dele. O grande desconforto foi dele, não foi o meu, entendeu? E mesmo assim ele buscou, e mesmo assim ele está se especializando. Quando ele não sabe uma coisa, ele vai buscar. Eu falo, o que você está fazendo no celular? Tô vendo aqui um vídeo, porque eu preciso fazer tal coisa, preciso fechar aquele buraco, preciso pendurar aquela televisão. Então, assim, pessoal, vamos lá, não sei nem para qual câmera que é. Vamos buscar informação. E hoje em dia a informação está barata. Ela está possível, porque às vezes a gente não tinha essa possibilidade. Mas hoje está possível, que a gente possa buscar, né, mais e mais e mais, e a gente não fique só ali, né, naquela coisa mais ou menos, na superficialidade que a gente falou. Vamos buscar, né? Verdade. Vamos buscar. É isso aí. Bom matar a saudade de vocês. A gente revê-lo. A gente fez um churrasco da família, mas vocês estavam ocupados aí. E, cara, muito obrigado pela oportunidade. Não vai deixar de existir a conexão nunca entre a gente. Claro. Vamos conversar. Você que tá, o Denner aí que tá na construção. Certeza. Cara, me chama no Instagram, você tem meu WhatsApp. Vou te chamar, não tava sabendo, mas vou te chamar. Pode chamar, cara. Não se preocupa, não. E eu vi que vocês estão aí expandindo também. Muito legal da parte de vocês. Dar oportunidade aí para quem quer aprender. E de disponibilizar aí o horário que a gente tinha, porque nossa agenda para família tá lotado. Tem gente vindo de fora ver a gente, porque a gente tá 3 anos já lá, né? E devido à pandemia atrasou muito a nossa vinda ao Brasil para visitar a minha família e os amigos, né? E muito obrigado. Valeu, Alex. Obrigado, Alex. E a vocês que nos assistem, que nos ouvem, gratidão. Curtam,
compartilhem, né? Façam que mais essa mensagem, né? Especial, porque a gente tem sido agraciado com muitas mensagens especiais, convidados especiais. Façam com que a mensagem seja cada vez mais abrangente e a gente reforça sempre. E hoje, você viu, né? A gente nem precisou reforçar. Nossos convidados reforçaram, né? A informação está disponível para quem quiser, da forma que quiser. Tem vídeo, tem áudio, tem manual impresso. A informação hoje está fácil. Então é só a gente ter disponibilidade e vontade. Só isso. Você faz o seu futuro. Só depende de você. É simples assim. Verdade. É isso. Gratidão. Show de bola. Boa.